Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. E aqui todo mundo sabe, não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aparições marianas para defender o Apocalipse do desejo, não tem sofismas, não tem subterfúgios. Aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no Apocalipse. É só isso e mais nada. Primeiramente, eu quero agradecer o professor José Ferreira pelo debate de ontem. Acho que sim, que foi um debate muito proveitoso. Eu esperava um outro tipo de debate, um debate mais em cima da exegese, em cima de semântica. Eu achei que ele ia trazer muitas informações a respeito disso por ser professor de grego. Mas ele fixou o debate mais na questão de datação do Apocalipse. E na questão da conjectura, eu achei que foi mais do mesmo. Aquela coisa que o protestante sempre faz, de mudar, né, as palavras, a questão ali, por exemplo, de reis é reinos, o rei é vassalo, a cidade é igreja, mais ou menos assim. Então ali eu achei que foi um pouquinho mais do mesmo, tá, gente? Mas enfim, no todo o debate foi bem legal, foi bem proveitoso. Espero debater novamente com o professor José Ferreira e no próximo debate a gente entrar mesmo na exegese, coisas técnicas ali a respeito da semântica de palavras, né? Fazer ali sei lá, ele conhece muito mais do grego, ele sabe falar grego, fazer uma análise sintática em cima, né, dos textos bíblicos, tá? Mas eu acho que para quem assistiu foi proveitoso. Muitas pessoas ali que procuram o canal, os debates ali, são pessoas que estão com dúvidas e ali elas puderam tirar algumas conclusões a respeito do Apocalipse. E como eu falo, não é o debate não é aquele debate para o Cris Macabeus tentar convencer o professor José Ferreira. O debate não serve para isso. O professor tem o pensamento dele formado e o Cris Macabeus também. Eu não vou me convencer, ele também não vai se convencer, tá? É para você que está assistindo tirar, né, todas as suas dúvidas e perceber, a meu ver, como eu falo, né, em todos os meus vídeos, o preterismo é a única possibilidade de interpretação do Apocalipse. O Apocalipse não foi escrito, a intenção do autor não era escrever o Apocalipse para que você escolhesse, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, eu sou isso. Não. O autor escreveu para uma interpretação apenas, ele tinha uma intenção. E é essa intenção que o preterismo consegue apontar perfeitamente, sem nenhum tipo de conjectura, subterfúgio, nada, não precisa de nada, achismos, não precisa de nada. É só pegar e colocar exatamente o que São João escreveu e o que aconteceu na história, dentro da intenção do autor. Como eu falei, qual que era a intenção do autor? As coisas queriam acontecer em breve. Então, breve é breve. Tudo iria acontecer naquela geração. Geração é geração. Gente, o Hora do Macabeus, o meu canal, foi o primeiro canal católico a falar do Apocalipse. Não existia nenhum canal católico falando de Apocalipse na época. O meu canal tem mais de 12 anos, tá? E o meu blog também foi o primeiro blog católico a falar do Apocalipse, a rebater todas as acusações protestantes em cima do Apocalipse. Como eu falei na época, lá em 2007, quando eu entrei no Orkut lá e tentando defender a Igreja Católica, eu procurava na internet sites, blogs, né, enfim, a respeito do Apocalipse. Não tinha, católico não tinha. Tinha lá o Veritatis, tinha o Caia Farsa, né? O Caia Farsa, excelente site. Tinha o saudoso professor Orlando, mas falava uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas um trabalho completo a respeito do Apocalipse não tinha. Então, todos esses, agora esses pregadores, são os apocalípticos marianos, né? Agora tem o Coluna do Meio, né? O tipológico, todos vieram depois do meu canal.
Depois que o Cris Macabeus se propôs a fazer isso. Ah, é arrogância do Cris Macabeus? É arrogância mesmo, tá? Então fica sabendo aí. Sabe, é complicado porque o pessoal tá achando que o Cris Macabeus caiu do nada. Caiu do nada. Nunca estudou nada, nunca foi ver exatamente o que a igreja prega sobre o assunto que a igreja ensina. Ele caiu do nada aqui e falou, acho que vou falar sobre o Apocalipse, vou inventar uma coisa chamada preterismo. É uma loucura, tá? Então eu acho muito interessante. Quando eu precisava lá de um site, de um blog, de informações a respeito do Apocalipse, lá em 2007, 2008, 2009, não tinha ninguém. Não tinha. Tinha lá blogs falando sobre aparições marianas, sobre Fátima, mas não tinha um site especializado no assunto. Não tinha um canal falando só a respeito do Apocalipse. E agora tem um monte. Só que esses canais católicos, eles corroboram com o Apocalipse protestante, com aquilo que eu combato. Eu combato exatamente o que eles estão corroborando. O que eu posso fazer? Você acha que eu vou ficar aqui falando, não, tá certo? Não tá certo. Não tá certo. Tá? Eu falo para vocês uma coisa. O Apocalipse futurístico, seja ele católico, seja ele protestante, seja qualquer coisa, o Apocalipse futurístico é uma porta que quando você abre, você não fecha. Vira bola de neve. E a todo momento você vai ter que aceitar algo mais. Lá em 2008, 2009, o católico, quando chegava perto do protestante, o protestante falava que a igreja era prostituta, o papa era o anticristo. Se estivesse na frente do católico, o católico dava um murro na cara dele. Sério mesmo. O católico dava um murro na cara dele. Não tinha refutação. Porque o católico não se importava muito com a interpretação do Apocalipse, tinha aquelas interpretações mais tradicionais, tá? Mas, enfim, uma exegese completa do Apocalipse, o católico não se importava muito, mas quando falava isso, o católico dava um murro na cara do protestante, se estivesse face a face, tá? Hoje tem católico dando as mãos para os protestantes. Tem católica não aceitando, a igreja é sim a prostituta, sim o papa é o anticristo. Tem católico aceitando isso. Você acha que é bom isso? Você acha que vem de Deus isso? Sério, você aí que está pregando aí, não, o Apocalipse é futurístico mesmo, que não sei o quê. Você acha que é certo isso? Você acha que é de Deus? Enfim, cada um, né? Cada um é cada um, tá? E como eu falei, eu abri a porta aqui do Apocalipse futurístico, você não fecha a porta. Tá aqui uma pessoa, né? Um cabra aqui que tem há 15 anos, que tem há 12 anos o canal, há 15 anos estuda isso, tem alguém que tem propriedade para falar o que está falando. Então, enfim, é arrogante? Tem gente aí me chamando de arrogante, que eu me acho a última bolacha do pacote. Gente, eu não me acho a última, eu sou a primeira. Já que é para ser arrogante, eu não sou a última, eu sou a primeira bolacha do pacote, tá? E eu tô falando, abriu a porta, você não fecha. Em menos de um ano você está aceitando que a igreja é prostituta da Babilônia, pode ter certeza, escreva o que eu estou falando, tá? Mas vamos falar aqui ainda sobre o debate. O tema aqui do vídeo é sobre a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia. Essas igrejas aí salvaram o Apocalipse futurístico, porque ontem no debate o professor José Ferreira bateu muito nessa tecla, né? A igreja de Laodiceia, igreja de Laodiceia, igreja de Laodiceia, o Apocalipse não pode ter sido escrito antes de Domiciano, porque a igreja de Laodiceia teve um terremoto. Vamos analisar perfeitamente qual é a situação, né, o sentido espiritual da coisa e também o sentido o sentido espiritual, né, o sentido literal e a questão da história, o que realmente aconteceu. Vamos analisar isso neste vídeo, porque acho que ficou muito... como eu falei, como eu não preparei material para a datação do Apocalipse, eu não tinha como ficar buscando as informações. Então hoje eu fui buscar todo o meu material, buscar todos os meus arquivos a respeito, principalmente dessa questão de Laodiceia, tá? E também vou falar um pouco sobre a igreja de Éfeso, que ele mencionou ali, porque ele bateu muito nessa tecla. Deixa eu mudar a cena aqui. Preste atenção, igrejas de Éfeso e Laodiceia salvando o Apocalipse futurístico, tá? Vamos ver se realmente isso
procede. A primeira questão ali, a primeira indagação do professor, e desculpa que eu não estou aqui rebatendo por causa do debate de ontem que eu não consegui refutar. Não, é porque, como eu falei, né, eu não... a primeira proposta de debate foi sobre os termos oikoumene e o termo cosmos. Então todo o material que eu tinha aqui preparado, né, e todos os meus arquivos que eu busquei foi sobre os termos oikoumene e cosmos. Daí ele entrou com a questão da datação do Apocalipse, eu tive que entrar apenas com os argumentos que eu tinha na hora ali, tá? Eu não pude fazer ali a pesquisa em cima dos meus arquivos. A tradução, que ele é muito complicado também, porque a Ferrada por Almeida, ela tem uma tradução muito complicada, gente. Então, assim, e dentro do debate protestante, eu tenho que pegar a tradução dele até para saber qual é o pensamento dele. Então, na hora ali, eu tive que pegar a Ferrada por Almeida para entender né, qual era o pensamento dele, tá? Mas pegando a tradução mais correta aqui, no Apocalipse 2, os versículos do 1 ao 7. Jesus Cristo aqui ele não está falando que a igreja de Éfeso caiu em apostasia, até porque senão a igreja não iria existir mais. Jesus Cristo está falando que a igreja está em comunhão com ele ainda, senão não seria igreja. Igreja tem que estar em comunhão com o corpo místico de Cristo. Se não está em comunhão, o que é? Excomunhão. Excomunhão não faz parte mais da igreja, tá? Então você está falando ao anjo da igreja de Éfeso é porque a igreja existe. Então não tem como falar que a igreja caiu em apostasia, porque não seria mais igreja. E ele diz assim, escrevo, eis o que diz aquele que segura as sete estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. E ele vai falar assim, ó, conheço as tuas obras. Olha só, ele conhece as obras. Então a igreja tem obras. São más? São boas? Vamos ver agora. Fala assim, ó, conheço as tuas obras, o seu trabalho e a tua paciência. Ou seja, ele está falando que a igreja está em ação. O teu trabalho, a tua paciência. Não aquilo que você fez, aquilo que está em ação. Né? Está falando presente aqui. Não podes suportar os maus. Olha que coisa boa aqui. Então a igreja, ela não podia suportar os maus. E ainda ele coloca aqui, ó, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. Ou seja, a igreja tinha uma consciência do que era certo e errado. A igreja tinha uma consciência, né, da sua fé. Então essa igreja ela não caiu em apostasia. Apostasia, o que é apostasia? É quando não é mais igreja, quando você, né, aquilo que São João fala na carta dele, na primeira carta, sobre o anticristo, né? Eles saíram da igreja, eles não fazem mais parte da igreja, tá? Então isso aqui não é apostasia. E ele fala assim, ó, tens perseverança, tá? Sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Olha que legal, tá falando que a igreja tem perseverança, ela tem perseverança. Ele não está falando que ela tinha perseverança, ela tem perseverança. E fala, sofreste pelo meu nome, que aquela igreja sofreu muito pelo nome de Cristo e não desanimou. E aí, só que ele fala aqui, ó, tem perseverança, não fala tinha perseverança, né? E ele fala assim, ó, mas ele dá uma advertência para a igreja. Todas as comunidades cristãs na igreja católica, aqui eu mesmo, aqui eu não critico Pedro Regis, não critico, né, o Anderson Reis, eu critico aqui Jesus Cristo está dando uma advertência, nem tudo, né, é só coisas boas, nem tudo, sempre tem algum problema ali. Ele fala assim, ó, mas tenho contra ti que esfriaste o teu primeiro amor, né? Não está falando que ele que teve uma rua, não, acho que não, o termo correto não seria isso, né? Romper. Não está falando ali que teve ali, né, um racha entre Deus e a comunidade. Não fala que a comunidade se afastou de Deus. Fala que aquele amor esfriou por alguns problemas que aconteceram e todo mundo sabe, né? Jesus Cristo vai mencionando ali, sinagoga de Satanás, seita dos nicolaítas. Então era muito comum no primeiro século uma comunidade cair em heresia, não em apostasia, tá, gente? Apostasia é uma coisa, heresia é outra. Era muito comum cair. O cristianismo era uma coisa muito nova.
Nem todo mundo ali, nem todos os discípulos estavam preparados para pregar e defender a igreja. Então aparecia alguém da seita de Nicolau, os nicolaítas lá pregando, dizendo que era cristão, e a pessoa caía em heresia. Caía, parecia um judeu lá, uma seita judaizante na época, né, a sinagoga de Satanás, falando, não, ó, o cristianismo é isso, mas tem que estar ligado às leis de Moisés, enfim, então, era comum. O cara cair em heresia no primeiro, segundo, terceiro século é muito comum. Então é isso que essa advertência que Jesus Cristo está dando aqui. Algum problema aconteceu na comunidade que esfriou ali um pouquinho o amor dele. Mas olha que Jesus Cristo continua dizendo, ó, lembra-te, pois, de onde caístes, né? Ou seja, lembra-te, né, onde caiu. Qual foi esse problema que esfriou o amor? Ele fala assim, ó, arrependa-te, retorna às tuas primeiras obras, né? Senão, aí sim ele fala, senão eu virei no futuro. Aí sim, se não virei a ti, removerei o teu candelabro do seu lugar. Então, se Jesus Cristo está falando, olha, no futuro, se não se arrepender e voltar novamente a forma que você é, do mesmo modo que você era, a forma que você era, tá? Aí sim aí sim vem a excomunhão, né? Mas até o momento a igreja não estava excomungada. A igreja passava por problemas e não por apostasia. E ele fala aqui, ó, se caso não voltar novamente as suas primeiras obras, né, a ordem primeira, ele fala aqui, olha, virei a te removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas, tá? Mas isto tens de bem, detesta as obras dos nicolaítas, como eu detesto. Ou seja, se eles rejeitavam as obras dos nicolaítas, é porque essa igreja ainda continuava na fé. Se eles também rejeitavam os falsos apóstolos, porque essa igreja já continuava na fé. Agora, cair numa heresia, algo, né, alguma doutrina errada, era muito comum no primeiro século, gente. Isso era muito comum. O cristianismo, como eu falei, era uma religião nova. Era algo novo ali. Tá? Era muito comum cair em heresia. E essa advertência, uma advertência parecida com a advertência que São Paulo dá na carta aos Efésios, né? Ele fala aqui, ó, vigiai, pois, com cuidado, no capítulo 5, versículos do 15 ao 18, né? Vigiai, pois, com cuidado, sobre a vossa conduta. Olha, São Paulo também dando uma advertência sobre isso. A carta a igreja de Éfeso foi uma carta onde São Paulo ele exaltou muito ali a fé na igreja, né? Ele explicou muita coisa principalmente sobre dons, né? Os dons carismáticos. Ele explicou muita coisa sobre a unidade da igreja. São Paulo ele teve um cuidado muito grande com aquela comunidade no que tange ali a questão dos dons, né, da unidade da igreja, o que é o corpo místico de Cristo. Mas ele dá uma advertência ainda, ele fala aqui, ó, pois com cuidado, ó, vigiai, pois com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. São Paulo também dá uma advertência para a comunidade. Porque mesmo a comunidade estando na fé, procurando o caminho reto, sempre tem alguém ou uma seita tentando se infiltrar dentro da igreja e colocar ali doutrinas que não são doutrinas católicas, tá? Mas enfim, aqui a questão da igreja de Éfeso, né? Também eu não sei assim o que isso tem a ver com a datação do Apocalipse, como eu falei, né? Não sei. Porque a igreja teve um problema. E aí, o que tem uma coisa a ver com a outra? Mas beleza. Ele quis insinuar que São Paulo não dá a mesma advertência que São João dá no Apocalipse, e por isso essa advertência não poderia ter sido na época de São Paulo, né? Mas como vocês podem ver, Jesus Cristo ele reconhece as obras da igreja de Éfeso, né? Dos Efésios, ele reconhece as obras,
fala sobre a virtude da igreja, da comunidade, fala que algo aconteceu de errado ali, que eles têm que consertar aquilo. Só isso e mais nada, mas em nenhum momento fala aqui sobre apostasia, tá? Agora sobre Laodiceia. Laodiceia é um caso muito mais complicado, porque ele usou um fator histórico, né, ali para tentar, né, esse pretexto histórico para usar como argumento. Laodiceia passou por um terremoto por volta de 60 a 61. Tudo que você colocar data aqui é especulação, tá, gente? Não tem como colocar uma data. Ah, tal carta foi escrita em tal data, tal carta foi escrita no final do século. Não tem como saber. Então a gente tem que tentar levantar isso através, né, de pesquisas. E Laodiceia passa por um terremoto por volta de 60 a 61. E se tudo tiver correto dentro do preterismo, São João pode ter escrito ali o Apocalipse por volta de 65, 66, por volta de 64, 65, 66, ou seja, sei lá, 4, 5 anos depois do terremoto. Mas esse terremoto não interfere em nada na adaptação do Apocalipse. Prestem atenção, a igreja de Laodiceia, ela tinha, a igreja não, a comunidade, né, a cidade de Laodiceia, ela tinha assim por característica ser uma cidade luxuosa, rica, que tinha um comércio abundante, que tinha que não passava por necessidade, por fome. Então a cidade de Laodiceia tinha assim essa característica, mas ela perdeu essa característica depois do terremoto? Claro que não. E o que Jesus Cristo ele faz? Jesus Cristo ele sempre pega uma característica sim do povo, uma característica pessoal, uma característica do local ali, ele tenta usar como algo espiritual para doutrinar. Jesus Cristo sempre tenta fazer isso. Ele faz isso em todos os evangelhos. E aqui ele fala dessa característica da cidade, tá? Mas mostrando, dando uma advertência e mostrando que aquela característica, que aí a cidade, né, tinha uma questão de ser uma cidade orgulhosa, sendo uma cidade orgulhosa, só de se tornar cristão já tinha fé. Era mais ou menos assim, entendeu? A minha fé, eu sou rico mesmo, então eu sou cristão, sou rico na fé. Era mais ou menos isso que a cidade acreditava. Mas Jesus Cristo, usando essa característica, dá uma advertência para Laodiceia. E diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: eis o que diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Não és nem frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então Jesus Cristo pegando uma característica da cidade e mostrando que na fé aquela característica não tinha não tinha como ser colocada dentro da fé. A característica de ser uma cidade rica, luxuosa, bonita, linda, isso aí não tinha nada a ver com a fé da cidade. Tá? Isso não iria fazer de Laodiceia a igreja super cristã. Não era isso que iria fazer de Laodiceia a igreja super cristã, tá bom? E aí ele fala assim: aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possa ver claro. Eu repreendo e castigo aquele que eu amo. Reanima, pois o teu zelo, reanima, pois o teu zelo e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei
assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, eu me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito, ou o que o Espírito diz às igrejas, tá? Mas o que mais pega é isso aqui, tá? Pô, mas uma igreja rica, né? Uma igreja rica, que não necessita de nada, uma cidade luxuosa. Como é que Jesus Cristo fala isso de uma cidade que passou por um terremoto? Agora vem a pergunta, tá? Vamos esquecer o lado espiritual disso, que Jesus Cristo pegou apenas uma característica da cidade, que é uma característica que a cidade não vai, que a cidade não perde por causa de uma catástrofe, ou por causa de um terremoto, por causa de alguma coisa, é uma característica pessoal ali, tá? Assim pode-se dizer, né, fazendo aí um paralelo com uma característica de uma pessoa. Imagina uma pessoa que ela é arrogante. Ela vai deixar de ser arrogante porque ela quebrou a perna? Não, ela não vai deixar de ser arrogante porque ela quebrou a perna. Talvez ela possa até mudar de ideia, mas ela pode continuar sendo arrogante mesmo com a perna quebrada. Mais ou menos assim que eu estou falando. Então, a característica da cidade. Então, Jesus Cristo pega essa característica da cidade e faz ali, né, um contraponto no sentido espiritual. Ah, mas se ela passou por esse terremoto, ela já não era mais rica e já não era mais luxuosa. Quem falou isso? Agora vamos falar sobre história e sobre algo material, tá? Esquece o espiritual. Quem falou para você que o fato da cidade de Laodiceia ter passado por um terremoto, uma catástrofe, ela deixou de ser rica e luxuosa e de não necessitar mais nada? Quem falou isso daí? Pelo contrário, primeiramente, Laodiceia ter passado por um terremoto só corrobora com o preterismo, porque Jesus Cristo falou muito bem que iria ter terremotos em vários lugares, tá? Então já corrobora com a ideia preterista. Segundo, vamos buscar na história, né? Laodiceia realmente sofreu terremoto por volta de 61. Mas Jesus Cristo sempre faz o contraponto das características do local ou da pessoa com aspectos espirituais, como em 1 Coríntios, de 1 a 5, né? Por exemplo, Jesus Cristo fala assim, ó, nele fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e da ciência. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós, sois reis. Praz a Deus que reineis de fato, para que também nós reinaremos convosco. Olha como pega características ali do povo e transforma em coisas espirituais, tá? Só mostrando que a riqueza não é apenas uma característica material, mas são características também espirituais, como em Laodiceia. Só que em Laodiceia tinha uma soberba, né? Eles achavam, sim, eu sou rico, não necessito de nada e na fé também eu sou rico. É mais ou menos assim que era a comunidade de Laodiceia, tá? Mas falando sobre o terremoto, Laodiceia não deixou de ser uma cidade rica e luxuosa por causa do terremoto. Aí faltou pesquisa para o professor José Ferreira. Ele simplesmente criou um argumento, né? Ele usou um pretexto e criou um argumento em cima de um fator histórico. Ah, então Laodiceia passou por um terremoto, pronto. Deixou de ser uma cidade rica, luxuosa e uma cidade que não necessitava de nada. Pelo contrário, se você pegar, por exemplo, Tácito, né, que é um escritor na época e corrobora muito também com o preterismo, porque o preterista ele busca muitas coisas ali dos escritos de Tácito. Ele vai dizer em Anais 14:27, ele vai dizer ali, Laodiceia, sobre o terremoto. Olha só, sobre o terremoto de Laodiceia, vai falar, Laodiceia surgiu das ruínas pela força de seus próprios recursos e sem a ajuda de nós, do Império Romano. Laodiceia, ela passou por esse terremoto e através dos próprios recursos. Ela não precisou nem do subsídio do Império Romano, né, o Império Romano opressor, que ajudava a reconstruir as cidades. Eu não sei de onde tem assim, eu não sei até hoje, né, onde encontraram essa opressão do Império Romano, né? Mas enfim,
o que Tácito escreve é que Laodiceia se reconstruiu depois do terremoto com os próprios recursos. Não precisou nem de subsídio, nem de ajuda de uma outra cidade. O que mostra que ela continuava sendo o quê? Agora, falando sobre o aspecto material, ela continuava sendo rica, fazendo bons negócios e não necessitando de nada. E sendo aquela cidade com a mesma característica de sempre, uma cidade, né, rica e luxuosa, tá? Então faltou um pouquinho de pesquisa aqui, só um pouquinho de pesquisa. Hoje eu fui buscar os arquivos que eu tenho sobre datação do Apocalipse, e aí, né, eu estou aqui trazendo para vocês porque faltou isso ontem no debate. Então faltou um pouquinho de pesquisa. Aqui nós temos referências sobre, né? Tá lá em Anais 14:27, está também mencionado aqui por esse autor aqui, o Kennedy Gentry, acho, o Kennedy Gentry Jr., acho, esse autor aqui que fala sobre os problemas também da datação do Apocalipse. Então nós temos aqui uma cidade que se reconstruiu sozinha, sem recursos do Império Romano, sem o subsídio do Império Romano, tá? E isso foi um fator muito importante para que ela continuasse com as mesmas características de sempre. Então, isso aqui não realmente, o futurista que tenta usar isso aqui para defender uma datação tardia do Apocalipse vai ter que encontrar um outro argumento. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, apertar no sininho, dar aquele like maroto, né? Dá aquele like maroto aqui no vídeo, compartilhar os vídeos, é muito importante compartilhar. Vai lá, aperta lá no compartilhar, vai abrir aquele leque de opções. Vai lá, a melhor opção ali é copiar o link, tá? Copia o link do vídeo e vai distribuindo aí nos grupos do WhatsApp. E aqui, né, fazendo as propagandas aqui do canal do nosso amigo Robson 2.0, Inquisição Online também. O Sic et Non do nosso amigo Matheus Tibúrcio, fazendo aqui a propaganda também dos nossos amigos apoiadores, o MS Fé Católica e o Bate-Papo Católico. Então, por favor, né, se inscreva aí nos canais católicos, é muito importante mesmo. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.